Nesse vídeo eu vou te mostrar a maneira mais rápida de viver de dividendos através de dois pilares principais. O primeiro, ganhar dividendos. Vou te mostrar os principais ativos, os principais investimentos, distribuidores, pagadores de dividendos. Você precisa também aprender a multiplicar, a aumentar esses dividendos. Neste vídeo eu vou te mostrar 4 formas de você fazer isso. Vem para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus. Vamos aqui direto ao ponto sem enrolação. Vou começar mostrando como ganhar dividendos, quais são os investimentos que você deve priorizar. Vou revelar tudo aqui para você. Primeiro, ações. Segundo, fundos imobiliários. Terceiro, REITs, que são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Quarto, ETFs, principalmente ETF no exterior. Não vou falar a respeito de ETF aqui no Brasil. E por último, mais não menos importante, estoques, as ações estrangeiras. E eu vou explicar a estratégia de alocação de cada um desses tipos de ativos. Vamos começar pelas ações. Você deve focar em ações pagadoras de dividendos. Para isso, você pode usar várias estratégias. Uma muito conhecida é a estratégia BEST, que é a estratégia que Luiz Bassi, o maior investidor aqui no Brasil, pessoa física, utiliza. Essa estratégia reúne 5 setores considerados à prova de balas, aqueles setores essenciais: bancos, energia, seguro, saneamento, telecom. Se você focar nesses setores, que já são bons pagadores de dividendos, você ainda constrói uma carteira de investimento segura, à prova de balas. Mas como eu não quero só ficar falando, eu vou dar alguns exemplos de alguns ativos. Lembrando, é exemplo e não é recomendação de investimento. Olha só, as ações do Banco do Brasil, dividend yield de rentabilidade no último ano, 9,25%. Beleza, esse dividend yield sempre altera, tanto para cima quanto para baixo. Se a gente olha a rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura. Mas se a gente olha o histórico de distribuição do Banco do Brasil, vem distribuindo de forma regular. Beleza, tem uma média hoje de 7,39%, considerando os últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos. Mas ele vem aumentando seus dividendos com o passar do tempo, e isso é excelente. Próxima empresa, de energia, seguindo a estratégia BEST. Taesa, dividend yield 8,30%. Se a gente olha o histórico de distribuição da Taesa, 10,61%. E a gente vai, ó, PB Seguridade, 9,21%, Copasa, que é de saneamento, 13,60%, Telefônica, de telecom, 4,27%. Ah, Matheus, aqui está baixo. Beleza. Mas, se a gente olha o histórico de distribuição da companhia, vem entregando uma média anual de 6,69%. Com isso, você vai garantir uma boa carteira de ações pagadoras de dividendos. Mas agora, e os fundos imobiliários? Minha sugestão é focar principalmente em fundos imobiliários de tijolo. Existem 3 principais tipos de fundos imobiliários: os fundos de fundos, fundos de papel e fundos de tijolo. Fundo de fundo vive de comprar cotas de outros fundos imobiliários. Já agora, o fundo de papel, eles mexem com dívidas imobiliárias. Em tese, eles têm a rentabilidade maior, mas o risco é muito mais elevado. Como o seu foco é viver de dividendo, a gente não vai ficar se expondo tanto em ativos muito arriscados. Você pode sim se expor a fundos imobiliários de papel, mas o ideal mesmo é ter a maioria dos seus investimentos em fundos imobiliários de tijolo, porque é mais fácil de analisar, são mais perenes, são mais seguros, não tem um inquilino, mas tem um imóvel. Logo, logo, se aquele imóvel for bom, arruma outro inquilino. Os contratos são reajustados pela inflação, o valor do imóvel é reajustado pela inflação. Então é muito importante, quando você focar em fundos imobiliários, escolher a maioria de tijolo. Também vou dar exemplo de alguns bons fundos imobiliários de tijolo. A gente tem o ALZR11, um fundo bem diversificado, com vários tipos de ativos. Ele tem desde lajes corporativas até escritórios, data center, rentabilidade no último ano 9,18%. LVB11, Fundo Imobiliário de Logística, rentabilidade 10,20%. MA11, MLL11, que é um fundo de shopping, rentabilidade 9,87%. Se você quiser investir em fundos de papel, invista em menor percentual. Por exemplo, MXRF11, rentabilidade 12,69%. Pode ver que é uma rentabilidade maior porque o risco dele é mais elevado. Já os próximos investimentos você pode fazer no exterior
e ganhar dividendos em dólar, acelerando o seu processo para viver de renda. Bem, REITs, o que são REITs? São os primos dos fundos imobiliários. Eles são basicamente empresas negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, mas são empresas focadas em comprar imóveis, vender imóveis, alugar imóveis. Vou te dar alguns exemplos. DLR é um REIT que o foco é data center, dividend yield 3,25% em dólar. Não vai achar que isso aqui é real, não. É rentabilidade em dólar agora. PLD, um REIT industrial, rentabilidade 3,59% em dólar. WILT, rentabilidade 5,64% em dólar. EXR, de self-storage, lá nos Estados Unidos isso é muito comum. São alguns galpões que as pessoas alugam para guardar algumas coisas a mais. Rentabilidade desse REIT, 3,36% em dólar. O próximo vão ter ativos de valorização e ativos de dividendo, que são os famosos ETFs. O que é o ETF? É basicamente um combo com vários ativos ali dentro. Um ETF, por exemplo, pode ter várias ações, pode ter vários REITs, pode ter vários tipos de ativos, pode ter empresas de crescimento, empresas de dividendo, empresas pequenas, empresas grandes, empresas somente do setor de tecnologia, enfim, podem ter vários tipos de ativos. Os ETFs que a gente quer são ETFs de dividendos e eu separei alguns aqui para você. Lembrando, rentabilidade em dólar, NOBL, rentabilidade 2,03%, SCHD, rentabilidade 3,58%, DHS, rentabilidade 3,48% em dólar. Com essa carteira de investimento, você já estaria bem diversificado com uma carteira focada em renda. Mas, para acelerar ainda mais o seu processo de enriquecimento, não podemos nos esquecer das estoques, as empresas do exterior. Também vamos focar em ativos pagadores de dividendos. E lá fora, pelo fato das empresas estarem muito mais evoluídas do que aqui no Brasil, o mercado de ações está mais evoluído. Lá fora a gente tem as aristocratas de dividendos e as Dividend Kings. Uma aristocrata de dividendos, trouxe aqui alguns exemplos de empresas, são empresas que nos últimos 25 anos, além de distribuírem dividendos, todo ano vem aumentando a sua rentabilidade, e isso é excelente, por 25 anos. Já as Dividend Kings fazem a mesma coisa, distribuem dividendos por um certo período e vem aumentando, mas não somente por 25 anos, e sim por mais de 50 anos. Vamos achar uma empresa aqui que todo mundo já conhece. A Pepsi, vem distribuindo e aumentando seu dividendo nos últimos 51 anos. A Coca-Cola nos últimos 61 anos. A P&G, 67 anos. A Colgate, 61 anos. Então é só você fazer um filtro e escolher as melhores ações aqui para você. No meu curso avançado de investimento, eu mostro como escolher os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, as melhores criptomoedas, os melhores investimentos no exterior. E nisso a gente tem os ETFs, os REITs e as estoques. São análises muito tranquilas de fazer, qualquer pessoa consegue fazer. E, logicamente, ativos de liquidez, que são de renda fixa. E mostra também como diversificar da melhor forma possível através da Rosa dos Ventos. Ensino como multiplicar seu dividendo através das estratégias do bem. Balanceamento estratégico de investimento, multiplicação de dividendo, além de diversificação progressiva. Você vai se expor a riscos de forma certa, de forma controlada, para aumentar sua rentabilidade enquanto controla o seu risco. Se você quiser saber mais desse treinamento, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Mas continuando, agora a gente chegou no pilar de aumentar os seus dividendos. Você já sabe como ganhar, mas agora, como aumentar esses dividendos? Isso vai acelerar muito o seu processo para viver de renda. A primeira forma para você aumentar é você aumentar o seu IOC. O que é IOC? Yield on Cost. Vou até escrever aqui para você. É isso aqui, Dividend Yield on Cost. Qual a diferença de Dividend Yield on Cost, também conhecido por IOC, YOC, para Dividend Yield? Você precisa entender primeiro o que é o Dividend Yield para descobrir o que é e como aumentar o Dividend Yield on Cost. Vou dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Banco do Brasil, vamos entrar aqui, Banco do Brasil, Dividend Yield 9,25%. O que é esse Dividend Yield? Nada mais é do que os rendimentos pagos no último ano divididos pelo valor atual do ativo.
Vou calcular aqui isso para você entender, ó. 2,6237 foi o que ele pagou por ação no último ano. Vamos dividir por 28,37 e multiplicar por 100. Olha só, dividend yield 9,24 alguma coisa e arredondaram para 9,25%. Como é que faz para você aumentar o dividend yield? Aí a gente foca no dividend yield 1 cost. Dividend yield é isso aqui, os rendimentos pagos, dividendos pagos no último ano, divididos pela cotação naquele momento daquele ativo. Já o dividend yield on cost vai pegar o que você recebe dividido pelo seu preço médio. Então, para você aumentar o seu dividend yield on cost, muito simples, só você comprar aquele ativo mais barato. Olha só, digamos que você tenha recebido isso aqui, ó, 2,62. Então, eu vou pegar aqui 2,6237. Vou dividir não por 28,37. Digamos que um tempo atrás você tenha comprado o Banco do Brasil, deixa eu voltar aqui um ano. Digamos que você tenha comprado o Banco do Brasil, bem aqui, ó, a R$ 23,92. Vamos pegar aqui então e dividir por 23,92, multiplicar aqui por 100. Se você tivesse comprado nesse valor, a sua rentabilidade não seria de 9,25, seria de 10,96. Se você tivesse comprado Banco do Brasil bem aqui, ó, a 15, a 16, a 17, quanto menor for o preço médio que você pegar, maior vai ser o seu dividend yield, um cost. Então sempre foque em comprar ativos mais baratos. Beleza, essa é a primeira forma. A segunda forma de você aumentar os seus rendimentos, os seus dividendos, é você escolher ativos semelhantes, é você trocar um ativo por outro. Vou dar um exemplo, mas claro, sempre respeitando o seu risco, né, o seu perfil de risco de investidor. Porque às vezes, quando você escolhe um ativo semelhante, pode ser que aquele ativo esteja passando por algum problema, às vezes até mesmo com um risco maior. Olha só, digamos que você tem ações do Banco Santander, dividend yield 5,99%. Como é que faria para você aumentar a sua rentabilidade? Muito simples. É só você não ficar comprando ações do Santander. É só você pular para um banco com a rentabilidade maior, como é o caso do Banco do Brasil, com rentabilidade de 9,25%. Mas, repito, tem que olhar o seu perfil de risco de investidor. Mas é uma excelente forma para você continuar com seus percentuais de investimento e aumentar a sua rentabilidade. Terceira forma de você fazer isso é você reinvestir os seus dividendos, reinvestir tudo que você recebe, porque aí você vai usar o poder dos juros compostos a seu favor. Vou te dar um exemplo bem simples. Digamos que você tenha feito um único investimento de R$ 300 a uma taxa de 11% ao ano e deixou por um período de 20 anos. Após todo esse período, você ganhou de juros R$ 660. Beleza, mais do que dobrou seu investimento. Mas agora, se você pega esses R$ 300, esses mesmos R$ 300, com a mesma rentabilidade, 11% ao ano, pelo mesmo período de 20 anos, mas fica reinvestindo tudo aquilo que você ganha, você não fica com apenas R$ 660 de juros, você fica com mais de R$ 2.100 de juros, mais de R$ 1.500 de diferença, só porque você pegou todo aquele dinheiro que foi entrando no seu bolso e reinvestindo. Mas agora, digamos que você não invista apenas esses R$ 300. Digamos que você invista, comece investindo R$ 300 e fique investindo R$ 300 por uma rentabilidade de 11% ao ano por um período de 20 anos. Você fica depois desse período com mais de R$ 200 mil no seu bolso, isso gerando renda passiva, aumentando logicamente as suas chances de viver de dividendo. Quarta forma, mas não menos importante, é você conseguir investir mais de forma saudável. Porque olha só, nesse caso aqui você investiu R$ 300 por 20 anos. Mas se você trabalha mais, se você tem uma renda extra, se você pega mais dinheiro do seu negócio e consegue investir R$ 500 por mês, você sai de 244 mil para mais de R$ 400 mil. E olha só que interessante, vou pegar aqui a calculadora. Digamos que você alcançou esse valor de 406, 691,16, rentabilidade de 11% ao ano, então 11%. Vou dividir aqui por 12 para a gente achar aí uma média mensal, R$ 3.728 é o que você estaria recebendo se você conseguisse alcançar R$ 400 mil.
E muito simples de você fazer isso, só precisa esperar um pouco, só precisa ter paciência. Se você investe R$ 500 por mês e consegue essa rentabilidade que é bem tranquila de conseguir, você pode alcançar até mesmo mais do que isso aqui. E essa é a maneira mais rápida que eu conheço para viver de dividendo. Agora, a gente sempre está enfrentando alguma crise. Se você quiser uma carteira antifrágil, ou seja, que se beneficia com o caos, que cresce e você ganha mais dividendos, mesmo em momentos de crise, não se esqueça de conferir o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. É o Manual da Carteira de Investimento Antifrágil, que além de te pagar uma boa rentabilidade, mesmo em tempos de crise, você vai ganhar mais dividendo, vai prosperar, enquanto outras pessoas vão estar perdendo dinheiro na bolsa de valores. Bem, fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Até mais.